A primeira vez que entrei em contato com o termo Mononoke foi com a Princesa Mononoke. Esse filme tem como objetivo central a crítica à preservação da natureza. Ainda assim é cheio de nuances, com deuses corrompidos pela ação humana que busca a vingança da humanidade, a própria vilã, símbolo da industrialização desenfreada, desmatando e produzindo armas, entretanto ajuda pessoas à margem da sociedade, como prostitutas e leprosos. Também a princesa, que retalha qualquer indivíduo que entre na floresta, espelho de uma resistência violenta, mas apesar disso eu só entendi de fato o termo que nomeia o filme com outra animação. Ayakashi, Histórias de Terror de Samurai, pode ser encontrada também como subtítulo de terror clássico japonês, que traz exatamente isso, uma sequência de 3 contos folclóricos nipônicos. O primeiro conto adapta Yatsuya Kaidan, ou a história de fantasma de Yatsuya, que, segundo a Wikipedia, é a fábula de terror mais popular do Japão, com mais de 30 adaptações para o cinema. Foi escrita para o teatro kabuki no período Edo por Tsuruya Nobuko IV, que retrata Oya, mulher traída e assassinada por seu marido em busca de vingança. O anime, além de trazer a lenda de Oya, também exibe o autor da peça, atormentado pela própria criação. A segunda adaptação é Tenchu Monogatari, baseada em uma peça de Kyoka Izumi, conta a história de um falcoeiro que se apaixona por uma deusa esquecida e as consequências dessa relação. O terceiro é uma história original que utiliza o conto do Bakeneko, a fábula mais antiga das 3. Existem diversas lendas com diferentes formas e origens, entretanto sempre de alguma forma relacionada aos maus tratos a um gato ou um dono ou a figura que ele se identifique. Cabe ressaltar a terceira história do anime, que se destaca dos demais contos pela estética e pela criação de um universo. Todos os contos têm um estilo próprio de narrativa e estilo, mas a terceira consegue se evidenciar pelo character design dos personagens e ambiente, com diálogos circulares e cortes desconexos do espaço. Isso combinado com a história do Bakeneko, extremamente simbólica e violenta, de uma mulher mantida em cárcere por uma família de samurais. O Boticário, protagonista dessa história, aparece para solucionar o mistério e exorcizar o Mononoke, mas para isso precisa executar uma série de passos. Acredito que, devido à percepção positiva e pelo protagonista, o estúdio, a Toei Animation, no ano seguinte criou outro anime com a mesma pegada. O anime Mononoke de 2007 volta com todo o estilo narrativo e estético da terceira história de Ayakashi, com o Boticário exorcizando criaturas do folclore japonês. O termo Mononoke refere-se a espíritos vingativos ou malignos resultantes de mortes trágicas ou sentimentos intensos e negativos. O primeiro Mononoke que o protagonista lida é o Zashiki Warashi, espírito de crianças que no anime foram abortos forçados em uma pousada que no passado era um bordel. O segundo é o Umbibuzo, uma criatura que habita o mar causando tempestades e afundando barcos. O terceiro é o Noperabo, também conhecido como Fantasma Sem Rosto, para mim a melhor história do anime. O quarto é um Nui, monstro que muda de aparência dependendo do ponto de vista, ou seja, de quem a observa. O quinto e o último é a volta do Bakeneko. A estética do anime é fortemente inspirada no teatro japonês. O teatro kabuki é composto por 3 atos e pode ser dividido em até 5 partes. O primeiro ato, é o Jo, é uma introdução que estabelece o cenário dos personagens principais e o conflito central da peça. O segundo ato é o Ha, desenvolve um enredo e aprofunda o conflito. Neste ponto, as tensões começam a aumentar e as emoções dos personagens se tornam mais evidentes. O terceiro ato, chamado Ryu, é a conclusão da peça. Aqui o conflito atinge seu clímax e finalmente é resolvido. Os laços são amarrados e o destino dos personagens é revelado. Além da maquiagem e os traços femininos do Boticário, que também é influenciado pelo teatro kabuki. Todas as histórias têm como elemento central a figura de uma mulher abusada, desejada, presa, símbolo da ganância do homem e que luta pela conquista de um lugar de fala, a mulher grávida, enganada e violada, forçada a retirar um filho desejado, a menina que se sacrifica por um amor proibido, unilateral, vista apenas por libido, a esposa cercada pelos desejos da mãe, forçada a casar e viver uma vida aprisionada que cria diversas faces de si, a moça disputada por homens pelos seus bens, a jovem jornalista buscando igualdade, assassinada pela corrupção e preconceito, e é por elas serem esses objetos de desejos oprimidas que geram os sentimentos que criam os Mononokes. Ao observar a alegoria feminina das épocas que se passam o anime até atualmente, observa-se uma construção de um propósito identitário não atribuído. O homem sempre foi uma figura dominante em todos os âmbitos sociais e mesmo as sociedades estratificadas tinham privilégios e dominâncias com relação às mulheres. Por muito tempo, o papel da mulher era servir ao homem e a todo momento vista como um instrumento de satisfação, presa à visão, idealizada e sexualizada. Esse aspecto ainda presente, a imagem da mulher ao longo do tempo é repleta de renúncias e sentimentos negativos que se materializam na série como Mononoke.
Os diferentes Mononokes da série surgem de diferentes emoções. Sashiki, o Arashi, aparece da inveja dos bebês enterrados nas paredes daquele quarto usado para os abortos, da possibilidade do nascimento e de serem amados por uma mãe. O Mibuzu se manifesta pelo medo da descoberta da impureza de um monge, também o arrependimento de não ser sincero e de deixar outra pessoa se sacrificar em seu lugar. No Parable se mostra pelo rancor da esposa contra a família que a controlava e o desespero de uma vida sem escolha ou voz própria. Estes sentimentos intensos se manifestam no espírito sem rosto, simbolizando a perda de identidade e a profunda frustração, uma personificação do desejo de libertar-se de sua vida opressiva, revelando as emoções reprimidas. O Noer emerge da ganância do homem de querer cada vez mais riquezas e o anseio de ser desejada, e o Bakeneko aparece pela vingança de um assassinato cruel. O Boticário não aparece para afastar, mas para purificar os espíritos corrompidos. Para desembanhar sua espada e revelar sua forma, precisa desvendar 3 aspectos essenciais: Katashi, a forma física que o Mononoke se apresenta; Makoto, a verdade do Mononoke, entender a história de dor, sofrimento e injustiça que o levou à sua criação, ou seja, o que realmente aconteceu para causar a existência desse espírito; e Katoari, a razão, propósito, objetivo por trás da existência do Mononoke. Após preencher esses requisitos, ele não apenas exorciza, mas salva esses espíritos. Oi, eu sou o Forge. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal. Valeu!